Olá pessoal, esse vídeo é uma continuação dessa questão das influências do mitraísmo sobre o cristianismo, né? E eu terminei o vídeo anterior falando de Justino, né? Um argumento que é colocado é que Justino ele faz referências ao mitraísmo e ele não poderia saber daquilo porque o mitraísmo era uma religião de mistérios e só os iniciados tinham acesso a essas informações. Então, para o Justino falar sobre isso, então é porque ele frequentava, né? Bom, isso isso não faz sentido, porque as religiões de mistério, no caso do mitraísmo, o mitraísmo ele funcionava de uma maneira hierárquica, você ia subindo gradativamente no posto e tendo acesso aos mistérios à medida que você subisse, né, gradualmente ali. Né? Não há esse paralelo no cristianismo. O cristianismo ele é muito mais ecumênico, ele é aberto a todos, né? Não existem mistérios que você vai sendo progressivamente revelados esses mistérios. Não existe isso, não existem níveis hierárquicos para o leigo, né? Não existe isso. Existem níveis hierárquicos na organização dos sacerdotes, mas não é isso que está se falando do mitraísmo. É para o iniciado, para todos. Existe uma escala a ser perseguida, né? Então, nessa escala mais básica, na primeira, qualquer um tinha acesso. Então, o que o Justino está revelando são coisas que a pessoa, na escala inicial, tem acesso. Ele não está revelando nenhum mistério de Mitra, nenhum mistério das escalas mais elevadas, nada disso. Então, o que ele está revelando não é uma coisa que ele precisaria estar no último nível para ter conhecimento. Ele poderia saber disso do próprio conhecimento das pessoas, conversando com as pessoas, isso já ia ser revelado. Mas, afinal, o que o Justino fala sobre isso? Bom, em Justino, a única referência que tem a Mitra é na primeira apologia de Justino, no capítulo 66, onde ele fala da Eucaristia, e ele fala assim: da mesma forma, tendo tomado o cálice, dado graça, disse: Este é meu sangue, e só a eles. Que os demônios ímpios imitaram nos mistérios de Mitras, ordenando que o mesmo fosse feito, pois aquele pão e um copo d'água são colocados em certos encantamentos nos ritos místicos de quem está sendo iniciado. Você sabe ou pode aprender. Então, ele tá essa é a única frase que ele fala de Mitra, que ele fala que existe ali uma celebração eucarística, que é feita não com pão e vinho, mas com pão e água, e que guarda certa semelhança com a Eucaristia. Isso qualquer um que frequentasse ali o culto mais popular de Mitra, ele já saberia. Não tem nenhuma. Ele não fala de que se trata aqui os mistérios de Mitra. Então, essa informação que ele traz no capítulo 66, qualquer pessoa poderia ter. Então, não quer dizer que ele é iniciado nos mistérios de Mitra. Não se dá para concluir disso, dessa frase aqui. Né? Outra questão aqui é com relação a Mitra e as semelhanças, aqui é da Enciclopédia Católica. Ele coloca 3 argumentos a serem considerados. Primeiro, o nosso conhecimento sobre mitraísmo é muito imperfeito. O que nós temos são 600 breves inscrições, que são estátuas, inscrições que foram encontradas nos mitreus, né? A maioria dedicatórias, 300 monumentos, a maioria das vezes fragmentários. Entende? Você não tem um evangelho do mitraísmo, não tem um texto do mitraísmo. Você tem referências casuais dos padres da igreja, como essa que eu falei do Justino, que se limita a uma frase. Também tem de Tertuliano, Teodoro de Mopsuécia. Enfim, nosso conhecimento, em sua maioria, é um engenhoso trabalho de adivinhação. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo, existem algumas semelhanças aparentes, mas em vários detalhes é bastante provável que o militarismo tenha sido ele que copiou o cristianismo. Tertuliano poderia dizer: somos apenas de ontem, mas todo o vosso mundo está cheio de nós.
Tertuliano diz isso: todo o vosso mundo está cheio de nós. Então vocês estão copiando a gente. Não é antinatural supor que uma religião que encheu o mundo inteiro deveria ter sido copiada, mas pelo menos em alguns detalhes, por outra religião que foi bastante popular durante o século III. Além disso, as semelhanças apontadas são superficiais. São semelhanças em palavras e nomes, mas o sentido é que importa. Por exemplo, Mitra é chamado mediador, Cristo também, mas Mitra é originalmente apenas um sentido cosmogônico ou astronômico. Cristo, sendo Deus e homem, é por natureza o mediador entre Deus e o homem. Quer dizer, não tem essa referência astrológica de Mitra no cristianismo. Mitraísmo também se refere à Eucaristia, mas a ideia de um banquete sagrado é tão antiga quanto a própria raça humana e existe em todas as épocas, em todos os povos. Mitra salvou o mundo sacrificando um touro. Cristo se sacrificou. Dificilmente é possível considerar uma diferença mais radical do que aquela em que Mitra e esse sacrifício do touro aparece. Não existe essa cena de sacrificando um animal e o esperma dele gerando a vida pelo universo. Não há nenhum paralelo disso com o cristianismo. Cristo nasceu de uma virgem e não há nada que prove que Mitra nasceu de uma virgem, porque ele nasceu de uma rocha. Né? Aqui o Francis Cumont, ele fala do nascimento de Mitra. Ele diz assim, aí teve relâmpagos pelos céus, em que foi concebido Mitra, que nasceu de uma rocha. A tradição diz que uma rocha generativa, da qual a imagem é adorada nos templos, é que deu nascimento a Mitra. Mitra nasceu de uma rocha, ele não nasceu de uma virgem. Às margens de um rio, sobre a sombra de uma árvore sagrada. Não tem nada disso no cristianismo. Veja, tem alguns pontos que têm coincidência, mas tem vários outros que não têm coincidência. A questão dos adoradores, né? Que se diz que também haveria pastores adoradores. Mas a existência de pastores adoradores em Mitra, no nascimento de Mitra, não foi comprovada. Não há esculturas mostrando isso. Os três magos ali adorando ali o Mitra que nasceu. Não há isso. E outro ponto importante, você tem que entender o mito de Mitra. Mitra nasceu de uma rocha. Depois ele matou o touro. E o touro com esperma que deu origem à humanidade. Então, no momento que Mitra nasce, ainda não havia outros. O homem ainda não havia nascido. Então, como é que ia ter pastores adorando ali? O homem ainda não nasceu. Ele só nasceu depois. Então, isso é um anacronismo, supor a presença desses pastores no nascimento de Mitra. E o terceiro, Cristo foi um personagem histórico. Ele nasceu numa cidade conhecida da Judéia, foi crucificado sob Pôncio Pilatos. O nome dele figurava nos documentos, nos evangelhos, está lá. Mitra, por outro lado, é uma abstração. Ele é uma personificação da luz difusa do dia. Sua encarnação, se é que assim se pode chamar, deveria ter acontecido antes da criação da raça humana, antes de toda a história. As pequenas congregações mitraicas eram como lojas maçônicas para poucos e apenas para homens. Mesmo para aqueles, em sua maioria de uma classe, os militares. Uma religião que exclui metade da raça humana, que no caso as mulheres estão fora, não tem comparação com o cristianismo, em que homens e mulheres participam do culto. Então veja, esses são os pontos aí que são apontados aqui na Enciclopédia Católica, dos pontos de diferença com o mitraísmo. Né? Então é isso, então. Ou seja, além da questão da datação que eu trouxe arqueológica, dos dados arqueológicos que eu trouxe no primeiro vídeo, que mostra que o mitraísmo
ele não está presente ali na época de Jesus, quando ele nasce, nos anos 20, nos anos 30. Então, é isso então. Muito obrigado.